Vamos lá, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos continuando aqui a caminhar nesta carta maravilhosa. Efésios 5, verso 28 e 29. Semana passada nós caminhamos aqui no verso 27 e agora vamos terminar esse parágrafo. Vamos ler a partir do verso 25, tá? Mas hoje vamos tratar verso 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos agora nesta manhã para, neste momento de culto, pregar a sua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê o entendimento sobre ela. Fala aos nossos ouvidos, aos nossos corações, à nossa alma, Senhor Deus. Que a sua palavra seja edificadora em nossas vidas nesta manhã. Que seja o Senhor a falar aqui e o homem seja mortificado, Senhor Deus, mas seja o seu Espírito a falar aos nossos corações. É o que te pedimos e oramos como igreja aqui reunida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, irmãos, então, caminhar para mais um oráculo do Senhor nesta manhã. Nesta parte, irmãos, introdutória que eu vou fazer aqui, eu quero deixar bem claro aos irmãos os propósitos expressos nos versículos anteriores. Nos versículos 26 e 27, eles estão, irmãos, atrelados com o que foi dito no verso 25, que o Senhor Jesus se entregou a si mesmo pela igreja. Para quê? Para santificá-la, para apresentá-la a si mesmo gloriosa. Que isso é o quê? O amor sacrificial de Cristo. Observe bem o verso 25, ele serve de modelo aos maridos, como os maridos devem se portar, como os maridos devem agir com as suas esposas, Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou, e a si mesmo se entregou por ela. Então esse verso é o que faz toda a exposição desse parágrafo, dos versos 26 ao 29, É a partir do verso 25. Ele é o modelo, O verso 25, irmãos, ele ilustra quão profundo deve ser esse amor em que o marido deve ter com a esposa. Quão profundo é. É como Cristo, O modelo de amor é o modelo de Cristo à igreja. Do amor de Cristo à igreja. Esse é o modelo de amor, Então é algo mais profundo, Algo muito mais sério do que qualquer tipo de paixão, de paixonite, E de algo que é de acordo com o sentimento. Não, aqui é de acordo com o conhecimento que você tem de Cristo. Se o Senhor, irmãos, nos amou, a gente ainda sendo inimigos dele, quanto mais nós, maridos, não devemos amar a nossas esposas, a qual não é nossa inimiga e nunca foi. Entende? Se o Senhor nos amou, a gente ainda sendo inimigos, quanto mais nós, as nossas esposas, que não são nossas inimigas. Assim a gente espera, que não sejam, Mas a esposa crente que eu estou falando, tá, irmãos?
A esposa crente. A crente não é nosso inimigo, né? Então a gente deve amá-la mais ainda, né? O propósito, irmão, do amor de Cristo pela igreja é o seu bem e o seu sustento, né? Isso deve ser o mesmo propósito do marido com a esposa, o bem dela e o sustento dela, né? Cristo, irmão, tem um compromisso eterno com a sua igreja, assim também como o marido deve ter o mesmo compromisso, só que perpétuo, até que a morte os separe, né? Nos versos que nós vamos ver agora, irmãos, há ainda mais essa aplicação do amor de Cristo pela igreja, né? Ao casamento do homem com a mulher. Paulo agora vai aplicar mais profundamente este amor ao casamento do homem com a mulher, do amor do homem para com a sua esposa, do amor do marido, né? Então ele vai fazer uma aplicação mais profunda, e é esses versos que nós vamos ver, o verso 28 e o verso 29. O verso 28 começa assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, assim como, né? Ele está fazendo uma explicação do que já foi dito, entende? Não é algo que ele vai dizer depois, né? Essa expressão assim deve, ela não quer dizer o que Paulo vai falar abaixo, mas sim que os maridos devem amar as suas esposas como eles amam os seus corpos. Não é isso que ele quer falar, como os corpos dele, né? Eu amo o meu corpo assim como eu amo a minha esposa. Não, isso é egoísmo. Isso não é amor. Isso é egoísmo. Egoísmo. Definitivamente não, irmão. Senão, o apóstolo não faria a comparação do amor sacrificial de Cristo pela igreja, que está no verso 25. Por isso que eu dei uma citada nele hoje, por essa comparação, e o apóstolo ele não faria, ele não ia falar sobre Cristo, né? Mas ele falou sobre Cristo. Esse é o amor, não amando o corpo físico do homem, não, como assim a gente deve amar nossas esposas, não, isso não existe, né? Esse assim, olha o que vamos lá no verso 24, diz assim, ó: de sorte que assim como ele está explicando, está fazendo uma explicação, entende? De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Ele está fazendo uma comparação e explicando como deve ser. Assim que vocês devem ser. Assim é que se deve fazer. Assim é que se deve andar. Entende? Não. Então, quando ele fala aqui, assim deve os maridos amar suas próprias, assim como? Do que ele já falou. Como Cristo amou a sua igreja. Assim. Desta forma, né? Esta é a forma. Ele vai dizer a mesma coisa lá no verso 33. Olha o início do verso 33. Ele vai dar um resumão ali. A gente vai chegar lá, né? Assim também vós, cada um em particular. Assim também vós, quem? Cada um em particular. Ame a sua própria mulher como a si mesmo. Entende? Então, é um amor que você se entrega à sua esposa, é um amor que você se sacrifica pela sua esposa, né? É como, irmão, se o apóstolo ele dissesse assim, ó, abre aspas, desta maneira, ou seja, assim como Cristo amou a sua igreja, que é o seu corpo, a igreja é o corpo de Cristo, né? Assim deve os maridos amarem suas esposas como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, cuida, sustenta e ama a si mesmo, porque a mulher é o seu corpo. Fecha aspas. A mulher, ela é o corpo do marido, assim como a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que deve ser esse amor
modelado de acordo com o amor de Cristo. Entendem? Então, irmão, não se trata de amar o próprio corpo, né? Mas o de outro, que é a esposa, né? Amá-la, né? Como se fosse a si mesmo, certo? Como se fosse como se fosse o seu próprio corpo, né? Pois os dois, né? A gente vai ver aqui no verso 31, os dois, eles serão o quê? Uma só carne. Então ela é o corpo, ela é o seu corpo, ela é o seu corpo, ela é o seu corpo, né? Como se fosse o próprio corpo, né? Como se fosse o próprio corpo. Vamos dar um pulo lá, irmãos. Um pulo é ótimo, né? Vamos lá nas escrituras, em Gênesis 2. Gênesis capítulo 2. Para você entender esse negócio do corpo, né? Por que a esposa é o nosso corpo, né? Gênesis 2, 23. Gênesis 2, 23. E diz assim a palavra do Senhor: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. É por isso. Paulo volta à criação, irmãos. Paulo, ele volta para a criação, para que a gente entenda essa união, porque ele vai comparar aqui a igreja com o corpo como se fosse o corpo de Cristo, mas com a mulher. Esse casamento entre igreja e Cristo, e o marido e a mulher, é a comparação que ele faz, que ele volta à criação e diz, é osso do meu osso, carne da minha carne. É uma união que você não pode separar, né? É uma união que você tem com a sua esposa, de tal forma que você não pode se separar. A gente vai chegar lá, só estou já pincelando para que vocês já vão montando esse pensamento sobre a união que há de Cristo com a igreja e a união que há da mulher com o homem, ou do homem com a mulher, né? Assim como Cristo com a sua igreja são um, meu. É exatamente o que ele quer falar. Cristo e a sua igreja são um, não são dois, é uma unidade. Vejamos, irmão, o que o Evangelho de João tem a dizer sobre essa união. Diz assim a palavra do Senhor: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Está falando, Jesus está orando ao Senhor, em João 17, ele está orando, falando com o Pai, que não só aqueles que estavam com ele, mas os que ainda haveriam de crer nele, né? Todos, a igreja, está falando da igreja. Ele diz aqui, ele continua, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, né? Como tu o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Entenderam? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tem amado a eles como tens amado a mim.
É esse o amor de unidade, irmão. É esse o amor de união entre a igreja e Cristo, e entre a mulher e o homem, o marido e a mulher e a esposa. Então, irmãos, a ordem, né? Os maridos, eles recebem a ordem para amar suas esposas incondicionalmente. Não há condição para isso. É porque Cristo amou a sua igreja incondicional. Este é o modelo. Este é o modelo. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Que ele está dizendo? Que os maridos amem as mulheres como a si mesmo. O Senhor Jesus não falou lá, ó, ame aos seus irmãos como a si mesmo. É isso o amor de Cristo. O amor que deve os irmãos ter um com o outro, e o amor, principalmente agora, desse trato que a gente está falando aqui, dos maridos com a esposa. Irmãos, o marido deve amar a esposa, né? O marido crente deve amar a esposa, independente se ela é submissa a ele ou não. Esse é outro ponto. Independente se ela é cristã ou não. Pode acontecer de um casal ser ímpio, né? Aí ele se une quando eles eram ímpios, e só o marido se converte. A mulher não, a mulher ainda é ímpia. E aí ela não vai obedecer, ela não vai ser submissa. Simples assim. Ela não vai. Ela vai ser conforme a impiedade dela. E aí o que faz o marido? Vai ter que amá-la conforme a palavra do Senhor. Que provem conforme a palavra do Senhor. Ela ali, ela faz o papel de como nós éramos o quê? Inimigos de Cristo. Não é isso? E você vai ter que amar a sua mulher, e você não vai poder se separar dela, a não ser que ela vá embora. Paulo vai falar na carta lá de 1 Coríntios 7, que a mulher que não for crente e quiser ir embora, ou o homem, ela pode ir, ou o esposo, né, no caso, ímpio, eles podem ir embora. Podem ir embora. Mas o crente não. O crente não pode se separar. Certo? Eles devem amar a sua esposa não por uma condição que há nela, mas em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Por causa do exemplo que Paulo está falando aqui, né? Amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. É por causa desse exemplo. Veja, irmão, que é muito mais profundo do que a submissão da mulher. Não que ser submissa, irmão, não seja importante, é importante sim. Mas a responsabilidade que eu falo é muito maior do homem. Ele deve amar a sua mulher, conforme Cristo amou a sua igreja. Pois ambos, tanto o homem quanto a mulher, crentes, têm que obedecer ao Senhor. Eles têm que obedecer. A obediência tem que estar no casal, não só em um, mas nos dois. Porém, a responsabilidade do marido pela sua carne, qual é a carne do marido? A esposa. É bem maior. É bem maior. É um compromisso, como eu falei, perpétuo que ele tem que ter. Porque Cristo tem um compromisso eterno com a sua igreja. Cristo não vai deixar de amar a sua igreja. Não vai deixar. E este amor não é sentimento, tá? Como eu já falei no outro sermão. Este amor é conhecimento. É você conhecer e obedecer a palavra do Senhor. É este tipo de amor. Não é, eu amo a minha esposa, eu sou apaixonado por aquela mulher. Não. Isso é sentimento. Não que você não possa, tá? Mas isso é sentimento. O que vai te fazer amar a tua esposa é você obedecer a Deus. Obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. É você se sacrificar pela sua esposa. É você se tornar um sustentador, alguém que proteja a sua esposa. Sustente ela, guarde, mesmo ela sendo ímpia. Mesmo ela não sendo submissa.
mesmo, né? Irmão, na tradição judaica, eles dizem assim, ó, presta atenção aqui, tem um dito neles, abre aspas, nossos rabinos ensinaram, quanto a um homem que ama a esposa como a si mesmo, ele a honra mais do que a si mesmo. Fecha aspas. Viu qual é o amor? O amor é amar honrando a sua esposa mais do que a si mesmo. A honra deve ser para ela, não para o homem. E vice-versa. É mão dupla, né? Vai e vem. Vice-versa. Assim, irmãos, como nós vimos lá em 1 Coríntios 11:3, que Cristo é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A cabeça, irmão, ela corresponde ao corpo. Cabeça corresponde ao corpo. Um corpo sem cabeça é um corpo morto. Né? Já pensou você olhar aí na rua um corpo andando sem cabeça? Vai correr, né? E o cara está morto e está andando ainda, né? É morto. Então, a cabeça ela tem que ter um corpo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Quem é o corpo? A igreja. Quem é a cabeça da mulher? O homem. Quem é o corpo do homem? A mulher. Ficou fácil, né? Então, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A cabeça, ela corresponde a um corpo, né? E o corpo de Cristo, que é a igreja, e ele é o cabeça dela. Por isso ele ama o seu corpo, que é a igreja, não o corpo físico dele, certo? Assim também o marido, que é a cabeça da mulher, deve amar o seu corpo, que é a mulher. E que ambos, marido e mulher, são membros de um corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Entenderam essa união, como ele orou ao Pai em João 17, 20 ao 23, ele ora ao Pai, e essa união, ela é indissolúvel, irmãos. Ela não tem como, pode até tentar, mas você não consegue quebrá-la. Entende? Por quê? Porque Cristo, ele tem um amor pela sua igreja, um amor sacrificial, com sacrifício, né? Foi o sacrifício da cruz. Então, quem ama, ele sustenta, cuida e protege, não o contrário. Cristo maltrata a igreja? O marido não pode maltratar a sua esposa, né? É exatamente isso. Quem ama, irmãos, a sua mulher, consequentemente ama a si mesmo, pois a esposa é a carne do marido, ou seja, o seu corpo. Você não pode se separar da sua esposa. Não pode. Não pode. Ele vai falar no verso 31, né? Porque isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Eu não vou me ater nisso agora, porque eu vou falar disso posteriormente no próximo sermão, né? Eu não vou me ater nisso. Mas é mais ou menos isso, porque nós somos membros de um corpo. Como assim? A mulher é membro dos nossos ossos, da nossa carne. Esse é o motivo, irmãos. Presta atenção, é igual o assunto do véu. Quando Paulo remete o assunto para a criação, é algo muito sério. É a mesma coisa o assunto aqui, ele remete para a criação. No verso 31, ele vai nos chamar para a criação, para nós olharmos para a criação. Para a criação. Vamos ver aqui em Mateus. Preste atenção.
A gente tem tempo hoje. Mateus 5. Mateus 5, 5:32. Diz assim, ele está falando aqui do divórcio, né? A gente já falou sobre isso aqui, né? Ele está falando aqui, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Entende? Você só pode, aqui era o âmbito aqui era judaico. O termo fornicação aqui quer dizer imoralidade sexual de toda espécie. Então, não é como dizem aí que não é porque você traiu e tal, você pode se separar. Não. Você pode se separar, sim, mas não deve casar de novo, tá? Mas o que ele está falando é que somente por essa exceção aqui, que é a fornicação, que é a imoralidade, né? Vamos supor hoje, vamos trazer para os nossos dias. Hoje existe no Ocidente, né, existe o noivado. A pessoa fica noiva, está prometida para casar com aquele homem ou com aquela mulher. Vamos supor que uma das partes venha a ter uma imoralidade sexual, que é a fornicação, e a outra parte saiba disso, ele saiba de qualquer tipo, tá, irmão? E a outra parte saiba disso. Somente assim o homem pode repudiar a sua mulher. Ele vai repudiar e está livre para casar com outro, porque ele não teve nada com ela, ele não se contaminou com ela, e nem ela com ele. Ela houve e aí ele pode repudiar, né? Ele pode repudiar ela. Somente nesse caso, tá? Então não há separação. Vamos em Marcos 10. Marcos 10. A partir do verso 7, diz assim: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe. Ó o que Marcos fala, ó. Por isso deixará o homem ao seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, né? Unir-se-á, né? Vai unir. E serão os dois, ó. Marcos remete também à criação, né? E serão os dois uma carne. E assim não serão dois, mas uma carne. Certo? Olha o verso 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Não o separe o homem. Você entende? Então, o homem não pode separar o que Deus uniu, irmãos. É inseparável. Pode o homem separar a igreja de Cristo? Nunca. O Senhor Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então, a separação de um homem com a esposa, com a mulher, não pode. Se há uma ruptura nisso, né? Eles são desobedientes. Eles estão em desobediência. Por isso que Paulo vai falar: aquele que se separar, não case, porque você não pode ter outra relação com outra pessoa, para que você se arrependa num futuro próximo e volte a se reconciliar com a sua mulher. Assim somos nós. Assim somos nós. Se a gente, por acaso, a gente ficar fraco, a gente não quero mais ir à igreja, e não ora mais, não lê mais a Bíblia, você não pode se contaminar com outras coisas. Volte, se arrependa e volte a se reconciliar com o Senhor, porque você foi feito a noiva dele.
É isso. É algo, irmão, é algo muito profundo. Eu não vou entrar em outros textos aqui acerca do casamento. Mas é mais ou menos isso. Você não pode. Essa desunião e você se unir a outro. Exemplo. Eu saio daqui hoje, piro o cabeção, vou para macumba. Pronto. Acabou. Não posso. Sou adúltero. Sou um prostituto. É exatamente isso que Paulo está falando, né? Você adultera. Aquele que casar com outra, adultera. E adultera aquele também. Aquele que está casando. Pode ser que o outro não seja solteiro, mas o outro é divorciado. Adultera. Ele faz daquela pessoa uma adúltera. Uma adúltera. Fala, aquele que casar com a repudiada é adúltera. Aquele que casar com a repudiada é adúltero. Ela foi repudiada. Entende? Se torna adúltero. Olha só, que situação, irmão. E a gente vê um monte de atrocidades, né, acontecendo hoje. São aberrações, né? São desobedientes da palavra do Senhor, né? Então, assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem é o corpo do marido? A mulher. Porque foi feito uma só carne. E quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ama o seu próprio corpo, porque é a mulher. Então, se você faz mal à sua mulher, você faz mal a si mesmo. Está tomando sobre si a condenação. Entende? E aí, quem ama a sua mulher, ama o seu próprio corpo. Aí vai falar aqui, vamos avançar. Verso 29 de Efésios aí. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, né? Esse verso, irmãos, ele introduz uma explicação do verso anterior, que diz: quem ama a sua esposa, sua mulher ama a si mesmo. Por isso, o que estamos defendendo aqui, irmão, a tese de que o corpo, o qual Paulo fala, sendo do marido, é a sua mulher. Isso que a gente está defendendo. Pois os versos seguintes, o 30 e o 31, fará essa declaração, como eu já expliquei aqui. Isso é bem explícito, né? Que nós estamos afirmando sobre o corpo, a carne e a união, né? O que é o corpo, o que é a carne e essa união de Cristo com a igreja e da mulher, do marido com a mulher, né? Essa união que há, né? Esse porquê agora, né, que ele fala, né? Porquê, né? Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Esse porquê, irmão, ele está explicando o que já foi dito, né? É como se a gente usasse uma conjunção pois, né? Pois nunca ninguém, ou portanto, nunca ninguém. Paulo diz, irmãos, que nunca ninguém odiou a si mesmo a ponto de não se alimentar ou de se cuidar. Então ele está explicando o que é esse amor. Nunca ninguém se odiou a tal modo de não se alimentar, de não... Tem exceções, né? Tem uns malucos aí que fazem greve de fome, se autoflagelam, né? Tem uns doidos aí, mas em geral, né, numa pessoa normal e principalmente crente, ele não vai se odiar. Estamos falando de crente aqui. Os crentes não vão se odiar. Os ímpios eu não sei. Eles se odeiam, eu acho, às vezes, né? Mas eles também não tratam mal o seu corpo. Eles se vestem bem, eles comem bem, frequentam a academia para manter o corpo saradinho, não é isso? É essas coisas. Então, o que é isso? É o trato com o próprio corpo. Então, o que Paulo está falando? Agora ele está falando do corpo mesmo, do homem. Ninguém odiou a sua própria carne. Antes,
alimenta e sustenta, né? Antes ele alimenta, né? Ele alimenta. A ideia aqui, irmão, desses termos alimentar e sustentar é uma só, né? É dois termos que quer dizer uma coisa só. O que quer dizer isso? É cuidar com carinho, suprindo todas as necessidades da esposa, como se fosse a si mesmo. Se você quer uma coisa boa para você, você vai dar à sua esposa. A não ser que ela não goste, né? Ah, eu não gosto disso, tá bom, me dá que eu como. Me dá que eu como. Eu gosto, né? Então, irmão, essa ideia é de você cuidar da sua esposa com carinho, né? Com um cuidado excessivo, assim como Cristo cuida da sua igreja, a noiva do Senhor, assim como Ele supre as nossas necessidades. Irmãos, nenhum homem em sã consciência deixará de cuidar de si mesmo. Antes ele vai se alimentar e se sustentar. Né? Ele vai se alimentar e sustentar. Entendeu? Então, sendo a mulher parte dele mesmo, ou seja, do seu corpo, o marido deve cuidar dela, da esposa, da mesma forma, com o máximo de cuidado, podendo até, se necessário, né, for com a própria vida, para proteger a dela e de seus filhos, que a gente vai ver mais à frente aqui. Os filhos e os pais, e vai falar aqui, você tem que cuidar da sua família. O homem é o frente da família, né? O homem é o cara que vai chegar primeiro em tudo, né? Tem casos, né, que a mulher ouve um barulho à noite, o marido manda, não, vai lá ver, se for alguma coisa me chama. Ele continua dormindo. Isso não é um homem, isso é um banana, né? Um frouxo, né? Então, o modelo, irmão, de cuidado não está em algo que é terreno, né? O modelo não está nos seus pais. Ah, eu devo ser igual ao meu pai. Não. O modelo não está no seu tio, no seu avô, num conhecido seu, em alguém que você admira. Ó, o casamento de fulano? Não, esse não é o modelo. Esse não é o modelo, porque com certeza ali há alguns erros, algumas contaminações. O modelo está em Cristo com a sua igreja. Este é o modelo. Como Cristo amou a sua igreja. Este é o modelo. Esta é a ordem. Irmãos, assim como é natural uma pessoa não odiar sua própria carne, também seja natural o marido não odiar a esposa, que é carne dele. Carne da sua carne, osso do seu osso. Pelo contrário, ele deve o quê? Amá-la como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mesmo, irmãos, que com toda a nossa imperfeição, né, Cristo nos nutre e nos sustenta, mesmo que a esposa seja imperfeita como é o homem, ele também deve amá-la da mesma forma, com todas as suas imperfeições, com todos os seus defeitos. Cristo nutre, irmãos, a sua igreja com carinho. Ele nos corrige com amor, como o pai ao seu filho, para que possamos ser, irmãos, capazes de enfrentar e superarmos todas as dificuldades impostas pelo mundo. E assim ele orou por nós. Ele orou. Vamos lá em João 17. Cristo orou por nós, irmãos. João 17. Eu li o João 17. Eu li o verso 20 e o 23 hoje, né? Eu quero ler do 1. Vamos começar pelo 1, e aí
Daqui a pouco eu paro. Vamos lá. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é a oração de Jesus ao Pai. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, é Judas, né? Para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Somente até aí. Irmãos, presta atenção. O cuidado que Cristo está tendo com a igreja. Ele está orando ao Pai para que ele guarde a sua igreja. Ele está orando ao Pai para que ele guarde aqueles que o Pai deu a ele, aqueles que iriam crer, que nós vemos aqui mais abaixo, do verso 20 ao 23, que ele fala, aqueles que ainda iriam crer, que guardasse ele, que protegesse eles de todo o mal, né? Que o Senhor guarde eles. E assim deve ser a oração dos maridos, que o Senhor, nós podemos pedir ao Pai que guarde as nossas esposas, que as proteja de todo mal, que as proteja de toda e qualquer coisa que venha a prejudicá-las, a causar-lhe dano, proteja dos ataques, irmão. O diabo, o nosso inimigo, o que ele mais ataca é a família. E ele vai aonde? Na mulher. Lembra de Eva? Quem enganou? Quem foi enganada? Não foi Adão, foi Eva. Então, ele vai na mulher. E a mulher, se ela não estiver protegida debaixo de oração do marido, ela vai fraquejar. Vai fraquejar. E aí, fraquejando ela, o marido vai junto, como Adão foi. Adão é o exemplo nosso. Porque ela é o quê? Osso do meu osso, carne da minha carne. Então, nós somos o quê? Se ela falhar, eu falhei. Se ela fraquejar, eu vou fraquejar. Se ela cair, eu vou cair. Então, devemos andar em como? Em união. A igreja de Cristo anda com quem? Com Cristo. Então, ela tem que ser unida a Cristo, ela não pode fraquejar. Porque ela está unida a Cristo. Ao Senhor. E como é que a gente faz isso? É através de oração. O Senhor nos dá o exemplo. Ele orou. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus orou ao Pai, pedindo que Ele guarde. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu não rogo pelos que estão no mundo, mas rogo por esse, que o Senhor me deste. Lindo, né? Então, é debaixo de oração que o homem deve andar, o marido deve andar.
com a sua família, orando pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, para que o Senhor possa guardá-los de todo o mal. Não é o que ele vai falar aqui? Mas que os livres do mal. Verso 15. E eu concluo aqui, irmãos. Irmãos, isto que acabei de lhe ensinar aqui, que isso realmente, irmão, seja verdade. Que eu não tenha sido apenas um homem a falar aqui nesta manhã, mas que o Espírito de Cristo, que habita em todos nós, falou aqui em vossos corações. Que possamos, irmãos, compreender todos os deveres dos maridos e das esposas, homens e mulheres, diante de Deus. E não só isso, irmãos, que possamos cumprir esses deveres e mandamentos da palavra de Deus. Não adianta a gente ouvir e não cumprir. Tiago vai falar, sede ouvintes, mas também cumpridores da palavra. Para quê? Para que possamos nos achar agradáveis perante ao trono do nosso soberano Deus. Maridos, cuidem de suas esposas, assim como Cristo cuida da sua igreja e por ela se sacrificou com a morte na cruz. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, assim como a igreja se sujeita a Cristo, o mesmo Senhor que se sacrificou por ela na cruz. Amém? Nosso Deus possa nos abençoar nesta manhã e possamos levar esta palavra esta semana em nosso coração. Uma pena que falhou ali, né? Parou mesmo.